O pecado não exerce mais domínio sobre a tua vida. Você foi liberto do domínio do pecado e se você quer descobrir como vencer o poder do pecado sobre a tua vida, fica comigo nesse vídeo. Olá, eu me chamo Gabriel Esteves e esse é o canal Incendiados, aonde por intermédio do poder da Palavra de Deus, nós somos incendiados em amor por Cristo. Nós olhamos para essas páginas, nós descobrimos Cristo nessas páginas e a pessoa dele nos deixa completamente apaixonados. E hoje nós vamos falar sobre a salvação no presente, o que é viver a salvação, e nós estamos numa série de estudos sobre os 3 tempos da salvação: a porta, o caminho e o alvo. E hoje nós vamos falar sobre o caminho. O que é a salvação no presente? Nas aulas anteriores, se você não participou, tem aqui, eu vou deixar o card para você. Nas aulas anteriores nós entendemos que a salvação ela é progressiva, que eu fui salvo no passado, e no passado eu fui salvo da pena do pecado, e eu fui salvo do domínio do pecado, e agora no presente nós vamos entender o que está acontecendo, o que é ser salvo no presente, o que é andar no caminho. E para nós entender isso, eu quero usar como texto base para nossa conversa hoje o texto de 2 Coríntios, capítulo 3 e o versículo 18, que diz assim: mas todos nós que com a face descoberta contemplamos como por meio de um material espelhado a glória do Senhor, conforme a sua imagem estamos sendo transformados com glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Esse texto me chama muita atenção, porque Paulo está dizendo que o fato de nós contemplarmos o Senhor, o fato de nós estar contemplando o Senhor, está nos transformando de glória em glória crescente na imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Nós estamos sendo transformados, e aqui fala de continuidade, aqui fala de uma obra progressiva, e é justamente isso que nós vamos falar. Nós vamos falar hoje da obra da santificação que ocorre na vida do crente. O crente, quando aceita Cristo como seu Salvador, ele passa a contemplar o Senhor, ele começa a ser transformado, à imagem do Senhor. A salvação no presente é quando eu sou liberto do poder do pecado, perfeito? Na aula passada nós falamos da porta, quando eu entro e eu nasci de novo, eu recebo uma nova natureza, e quando essa nova natureza é implementada na minha vida, eu sou liberto do domínio do pecado. O pecado não domina mais sobre a minha vida, eu não estou mais preso no domínio e no poder do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 14, Paulo vai dizer assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Uma vez que eu nasci de novo, que uma nova natureza foi implementada na minha vida, eu sou liberto do domínio, da prisão do pecado. Em Colossenses capítulo 1, versículo 13, Paulo vai dizer assim: ele nos resgatou do império, do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho. Eu estava preso, eu estava dominado, porém agora eu estou em outro reino, eu estou sobre outro domínio, eu tenho um outro Senhor que não é mais o pecado, e o meu Senhor é Jesus Cristo. Eu estou liberto da prisão, porém isso não significa que o pecado não exerça poder ou influência sobre nossas vidas. Como nós vimos na aula passada, como nós vimos no último vídeo, nós entendemos que o novo nascimento é a implementação de uma nova natureza, é quando Deus nos dá um novo coração. Porém isso não significa que a velha natureza está morta no sentido literal, que ela não tente aparecer para me incomodar. Pelo contrário, a morte que a Bíblia fala é uma morte de posição. Eu me posiciono como morto para o pecado e eu digo não para ele diariamente. Porém, se eu permitir, essa velha natureza vai vir, e se eu permitir, ela vai me guiar e vai me levar para a morte, como a Bíblia diz: aqueles que estão inclinados à carne, pendor para a carne é morte. A salvação no presente, o ser liberto do poder do pecado, o ato de ser transformado de glória em glória, a imagem do Senhor fala da doutrina da santificação. A Bíblia diz que nós fomos chamados para sermos santos, que a santificação, a nossa santificação é a vontade de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16 vai estar escrito assim: mas assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Deus, ele nos proclama para a santificação. Deus, quando nos chama, agora nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, nós somos uma nação santa.
santa, agora Deus nos chama para a santificação. Porém, ao falar de santificação, a gente vai ter que fazer um alinhamento inicial aqui. Por quê? Porque quando a gente fala de santificação, a conotação no cenário brasileiro, na cultura brasileira, é que santidade é perfeição. Logo, se a Bíblia diz que nós somos santos e que nós deveríamos ser santos, parece que a Bíblia está dizendo que nós somos perfeitos, e na verdade não é nada disso. Se você for olhar o original, tanto no grego quanto no hebraico, o grego ágios e o hebraico adosh, a palavra não significa perfeito. O único momento que a palavra santo, tanto no grego ou hebraico, toma a conotação de perfeição é quando é aplicado a Deus. Porque em todos os demais cenários a palavra kadosh, a palavra ágios, significa separação. Perfeito? Então quando a Bíblia diz que nós somos santos, quer dizer que nós somos separados. Nós somos separados do pecado. Nós somos separados da influência do mundo. A Bíblia fala de separação e não de perfeição. E aí você começa a entender, pô, legal, nós somos um povo adquirido. Nós não somos um povo perfeito, nós somos um povo num processo de aperfeiçoamento. Como o texto que nós lemos, nós estamos sendo transformados de glória em glória à imagem do Senhor. A salvação no presente fala justamente sobre trilhar o caminho, sobre ser santificado diariamente, sobre a santificação diária, sobre o processo de ser conformados ou transformados à imagem de Jesus. Então é muito importante você entender isso. Eu vou ter que recapitular a aula passada. Quando a Bíblia diz que então você nasceu de novo, que a velha criatura morreu, ela não está dizendo que você não tem mais a natureza caída. Pelo contrário, ela existe e ela vai tentar todos os dias te levar para o pecado. Por isso que a Bíblia vai dizer que a carne milita contra o espírito. Agora, dentro de ti existem duas naturezas. Existe uma natureza que quer agradar a Deus, uma natureza que quer se santificar e buscar ao Senhor, e existe uma natureza caída que quer te levar para o pecado, que quer te conduzir à morte. Eu tenho duas naturezas em mim. Se você abrir em Gálatas, capítulo 5, e versículo 16, 17 e 18. Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis mais subjugados pela lei. O que Paulo está dizendo? Cara, tu tem duas naturezas dentro de ti. Uma é a natureza do Espírito, a nova natureza, a natureza que Deus implementou em ti, que nós vimos na aula passada, no novo nascimento. E a outra é a tua natureza carnal, e eles estão brigando. E a santificação é todos os dias você dizer não para o pecado. É você lutar contra essa natureza. É você resistir à natureza caída. Isso é a santificação. E isso é a salvação no presente. Deus te conclama a lutar contra a antiga natureza. Deus te chama para viver em novidade de vida. E eu costumo brincar que no capítulo 5 de Gálatas, a partir do versículo 19 ali, é o nosso termostato, é o nosso termômetro, aonde eu sei se eu estou inclinado para a carne ou para o espírito. Se eu tenho duas naturezas na minha vida, meus irmãos, seriam como dois lobos, um lutando contra o outro. A pergunta é, quais desses lobos vão vencer na minha vida? Quais deles que vão ganhar? E a resposta é essa: ganha o lobo que eu alimentar. A natureza que eu alimentar vai ser a natureza que vai exercer poder e domínio. Tem duas naturezas lutando dentro de ti, e as duas querem exercer domínio. Uma natureza ama a Deus e agrada a Deus, a outra não, a natureza carnal. E a natureza carnal tem como aliada todo o sistema mundial, tudo o que há no mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então esse sistema mundial, ele está inclinado para o império das trevas, e tudo o que há no mundo, tudo o que há nesse sistema mundial vem de encontro a satisfazer a minha carne. Abra comigo na primeira epístola de João, capítulo 2 e versículo 16. Está escrito assim: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Então o mundo oferece a todo instante alimento para a tua carne, e você precisa alimentar a sua natureza espiritual para conseguir viver uma vida vitoriosa, para conseguir viver uma vida livre do poder do pecado. O pecado todos os dias vai bater na tua porta. O pecado todos os dias vai tentar te dominar. O diálogo de Deus com Caim. Caim havia sido rejeitado por Deus devido à oferta, que Deus não se agradou, não foi uma oferta agradável a Deus. Tem uma série de... Tem um contexto explicando, mas não vem ao foco aqui. E Deus vai ter um diálogo com Caim, porque
porque Caim colocou no seu coração que queria matar o seu irmão Abel. E Deus vai dizer, por que caiu o teu semblante? Se tu proceder bem, não vai haver aceitação para ti também? Todavia, o pecado jaz à porta. O teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus está dizendo mais ou menos assim, cara, o pecado é como um monstro querendo sair para fora. O pecado está tentando sair e te dominar, mas o teu desejo é contra ti e a ti cumpre dominar. Nós temos a responsabilidade de dominar sobre o nosso desejo e eu vou fazer isso sendo inclinado para o Espírito, alimentando a minha nova natureza e sendo conformado à imagem de Cristo. Então, você tem que entender que existe uma luta e Deus quer que você se santifique, que você viva como um povo separado. Não é perfeição, mas é separação. Porém, tua natureza carnal todos os dias quer te afastar de Deus e te conduzir para o pecado. Vamos entender o que a Bíblia fala sobre santificação? Já começando pelo texto que nós lemos. A Bíblia diz em 2 Coríntios 3,18 que nós, com o rosto desvendado, contemplando por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, santificação é ser parecido com Cristo, é ser transformado à imagem de Cristo. Porém, isso é algo que acontece paulatinamente. Você entende que é uma obra em progresso? Eu vou pedir para te repetir novamente. Fale assim, eu sou uma obra em progresso. Deixa nos comentários aqui. Existe uma obra sendo feita na sua vida e você está sendo transformado à imagem de Cristo, sendo cada vez mais parecido com Cristo. Santificação é amar a Deus. Santificação é buscar agradar a Deus acima de todas as coisas. É buscar ser agradável a Deus. Santificação é buscar viver uma vida que agrada, que glorifica o Senhor. É buscar viver uma vida separada. É ser separado para Deus, embora que não perfeito. Então, para finalizar, vamos entender o seguinte. A salvação no presente é progressiva. Eu estou sendo transformado à imagem do Senhor de glória em glória. Estou me conformando ao Senhor. E aqui eu já entendo algo interessante. A Bíblia está dando um caminho para que nós nos conformemos à imagem do Senhor, para que nós sejamos transformados. E sabe qual era o caminho? É contemplar ao Senhor. Eu vi um livro que o Douglas Gonçalves, ele estava divulgando. Eu achei muito interessante, ainda não comprei, mas vou comprar. Que é, discipulado começa por contemplação. Você quer discipular alguém? Você quer ensinar alguém a andar nos caminhos do Senhor? Ensine a ele a contemplar a Cristo. Porque aquele que contempla a Cristo, é impossível você ver quem Deus é e você não se tornar completamente apaixonado por Ele. É impossível você olhar para Cristo, você contemplar a pessoa dele, você contemplar o sacrifício da cruz, você olhar a glória do Senhor e você desejar apenas as suas mãos. Você vai ter sede da face do Senhor. Quem conhece e contempla o Senhor, ele não consegue querer apenas a bênção, ele quer o abençoador, ele não quer apenas a provisão, ele quer o provedor. E a santificação parte disso, é você contemplar o Senhor e ser transformado por isso, e essa imagem te transformar, essa imagem incendiar o teu coração, porque você contempla Ele por quem Ele é. Sabe o que eu acho lindo? Eu acho lindo as criaturas que estão diante do trono de Deus. Se você abrir em Apocalipse, você vai ver que lá existe seres viventes, que eles estão diante do trono de Deus. E a Bíblia diz que esses seres, eles têm vários olhos, eles têm olhos em todas as direções. Diante do trono de Deus, muitas coisas acontecem. Existe o poder e o agir de Deus, existem trovões, existem anciões rendendo as suas coroas. E sabe o que me chama a atenção? Essas criaturas veem o que Deus faz. Essas criaturas estão vendo tudo o que Deus está fazendo, porque eles têm olhos em todas as direções. Essas criaturas têm muito a nos ensinar. Sabe por quê? Porque elas veem o que Deus está fazendo, mas a atenção delas não repousa no que Deus está fazendo. A atenção delas repousa em quem Deus é. E elas estão dizendo, santo, santo, santo é o Senhor. Elas poderiam talvez estar falando provisão, milagre. Elas poderiam estar falando a respeito do que Deus está fazendo, mas aquele que contempla o Senhor só consegue dizer uma coisa: santo, santo, santo é o Senhor. Aquele que contempla o Senhor só consegue prestar atenção em quem Ele é. Depois que eu vejo quem Ele é, as coisas que Ele faz perde um pouco da importância. Porque se eu posso ter Ele, por que eu quero somente as mãos dele? Se eu posso ter a face, porque eu quero apenas as bênçãos? Você entende? Contemplar o Senhor muda a minha motivação e corrige o meu coração. Você, ao contemplar o Senhor, você vai dizer: santo, 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 santo é o Senhor. E você vai buscar viver uma vida agradável a Ele. Porque tem uma coisa que pode te afastar de Deus e é o pecado. E depois de você contemplar o Senhor, você não vai querer ceder ao pecado. Você não vai querer estar distante de Deus. Porque a presença de Deus é a atmosfera que o homem precisa para viver. Porque a presença de Deus é a atmosfera que o homem precisa para ser quem Ele é, para viver, para ter vida. O homem necessita da presença de Deus. Por isso, meu querido, a salvação no presente é um constante crescimento, uma transformação
transformação. Filipenses 1:6 vai dizer assim: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Você é uma obra em crescimento, você é uma obra em transformação. Cada dia que passa você vai conhecer mais ao Senhor. E há o chamado de Deus para que você se aproxime de Deus, para que você viva uma vida próxima de Deus. E diz assim, Oséias 6:3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Essa é a salvação no presente, é ser transformado, é crescer no conhecimento de Deus, é se aproximar de Deus, é se conformar à imagem de Cristo, é cada vez mais se aproximar dele. E conhecer a Deus, meu querido, isso é o que você vai fazer na vida eterna, porque Jesus disse: a vida eterna é essa, que conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Essa é a vida eterna, é conhecer a Ele. Daqui a 1 bilhão de anos, eu vivo dizendo isso, daqui a 1 bilhão de anos, eu vou olhar para Deus sobre algo novo que Ele me revelou, eu vou dizer: uau, isso eu não sabia a teu respeito. Eu estou há 1 milhão de anos aqui, eu estou já há 1 bilhão de anos e eu não sabia isso a respeito da tua pessoa, porque sempre é possível crescer mais e se aproximar mais desse que é santo e eterno. Essa é, meus queridos, a salvação no presente. Você está sendo transformado, você está sendo santificado, você é uma obra em andamento, você está se aproximando de Deus. E santificação não é perfeição, santificação é separação. Todos os dias você luta contra a tua carne, contra a tua antiga natureza, e você escolhe Deus. Todos os dias você escolhe viver com Deus e estar próximo de Deus. Que esse entendimento possa abençoar a tua vida, possa incendiar a tua vida, que você possa ser incendiado com esse entendimento. Muito obrigado por ter ficado até aqui, meu irmão. Mande esse conteúdo para um irmão que vai ser grandemente abençoado com esse entendimento. Siga o nosso canal, se inscreva, já coloca, ativa o sininho para que quando venha outro vídeo dessa série, nós estamos liberando 2 vídeos por semana. E nós estamos trabalhando 2 séries em paralelo. Acompanhe, eu tenho certeza que vai ser de grande crescimento espiritual pela tua vida. Você vai ser grandemente abençoado e tocado por esse conteúdo. Deus abençoe você. Não se esqueça, todos os dias 7h45 tem live. Acompanha, siga-nos nas nossas redes sociais, vou deixar aqui o nosso arroba, e lá tem conteúdo quentinho, lá tem conteúdo ao vivo que vai te abençoar poderosamente. Nós abordamos temas bíblicos, nós abordamos com profundidade o conteúdo, e eu tenho certeza que pode te impactar demais. Também entre no nosso grupo do WhatsApp, lá nós compartilhamos conteúdos, nós compartilhamos conhecimento, materiais de apoio para você pregar, para você ensinar, para você compreender os textos bíblicos. Eu tenho certeza que pode te ajudar demais. Perfeito, meus irmãos? Deus abençoe vocês, estamos juntos e até a próxima.